Simbora viajar! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre matrículas de crianças em escola pública aqui em Portugal. De acordo com a nossa experiência, nós vamos te contar como funciona o processo de matricular o seu filho, que vem do Brasil, nas escolas públicas aqui em Portugal. O que é necessário, qual a documentação, como proceder. Então eu vou te contar tudo, mas antes, por favor, se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo importante que a gente posta aqui no canal. Ah, e se você não acompanha a gente no Instagram, já vai lá, porque tem dicas diárias sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida aqui em Portugal. Já me acompanha lá, que sempre nos stories tem coisa interessante e curiosa sobre a rotina de morar em família aqui em Portugal. Então vamos ao vídeo de hoje e roda a vinheta! Matrículas em escola pública aqui em Portugal. Júlia, cheguei do Brasil em Portugal, como matricular meu filho nas escolas públicas de Portugal? Muito bem, o primeiro passo é que chegando aqui em Portugal, para matricular o seu filho numa escola pública, você precisa já ter o seu contrato de arrendamento de imóvel ou de compra de imóvel, enfim, você tem que ter a sua residência fixa, o seu endereço de morada para poder matricular o seu filho na escola. Por quê? Porque as escolas públicas em Portugal, a lei de Portugal fala que nenhuma criança pode ficar fora da escola pública nesse caso. Então, você precisa apresentar o seu comprovante de morada, dizer onde é que você mora, para o agrupamento escolar mais próximo da sua casa, verificar quais as escolas que têm vaga próximo ao seu endereço. Então, as crianças vão estudar nas escolas mais próximas do endereço, para ficar mais fácil para os pais e para as crianças. Então, por isso é importante que antes de matricular o filho na escola pública, você já tenha o seu endereço, o seu apartamento ou casa arrendado ou comprado, para que você tenha o seu comprovante de morada para apresentar na hora da matrícula. Tá, mas quais são os documentos necessários para matricular o filho na escola pública aqui em Portugal? Vamos lá. Você vai precisar do passaporte da criança e do encarregado de educação, que no caso é um dos pais ou podem ficar os dois. No nosso caso, ficaram os dois, mas poderia ser só um dos pais como encarregado de educação. Então, passaporte do aluno e do encarregado de educação. Segundo documento, o NIF do encarregado de educação, no caso o pai ou a mãe que ficar lá responsável pelo aluno. E o NIF do aluno, o NIF da criança, ou seja, a criança também já tem que ter o seu NIF registrado. Aí nós vamos precisar também do NIS. Sim, pessoal, a escola pede o NIS do encarregado de educação. Depois, no nosso caso, pediram a carteirinha de vacinação do Enzo. Nós tínhamos trazido a carteirinha dele, feita a apostila de AIA na carteirinha de vacinação dele. Então nós trouxemos a carteirinha e deu tudo certo, apresentamos a carteirinha. E o mais importante, pessoal, o histórico escolar do aluno, que deve ser feito o apostilamento de AIA ainda no Brasil, para poder trazer para cá o histórico apostilado. E isso é muito importante, porque é através do histórico escolar que eles vão fazer a equivalência do aluno para ver qual série o aluno vai entrar. E é importante vocês saberem que o aluno que chega do Brasil, dependendo do mês do ano que ele vai chegar, se ele chegar no meio do ano escolar, se ele chegar no início, tudo bem, mas se ele chegar no meio do ano escolar, de acordo com o histórico escolar do aluno, com a idade do aluno, o aluno pode ou repetir a mesma série que fez no Brasil, não pelas notas, mas pelo mês que ele chega aqui em Portugal, ou iniciar já na outra série, às vezes ainda que mais avançado. No nosso caso, nós nos preparamos, como nós chegamos em janeiro, nós nos preparamos para que o Enzo tivesse que repetir o terceiro ano que ele tinha finalizado no Brasil. Afinal de contas, nós chegamos em janeiro, conseguimos matricular o Enzo em fevereiro e as aulas já terminam em junho. Então nós achávamos que, como o tempo é menor, restante do ano, do que o ano que já passou, nós achávamos que ele teria que voltar. Mas não, ele terminou o terceiro ano no Brasil e eu achei que ele fosse fazer novamente o terceiro ano, mas não, já colocaram o Enzo no quarto ano e assim está sendo, e graças a Deus o Enzo tem se saído super bem na escola, com boas notas. Então vai terminar agora em junho o quarto ano e a partir de setembro, porque o ano escolar aqui em Portugal começa em setembro, viu, pessoal? Então a partir de setembro o Enzo, com a graça de Deus, irá para o quinto ano escolar. Então, documentos ok, NIF do aluno e do encarregado de educação, passaporte do aluno e do encarregado de educação, NIS do encarregado de educação, histórico escolar do aluno e carteirinha de vacinação do aluno. Esses dois com apostilamento de AIA. E depois o comprovante de morada, como eu falei para vocês, que vocês têm que apresentar para que a escola coloque o aluno em uma escola mais próxima do endereço onde a criança mora. Então, no nosso caso, nós tivemos um leve contratempo na matrícula do Enzo. Por quê?
Na hora de matricular o Enzo na escola, eu procurei o agrupamento escolar mais próximo da minha casa. Fui ali no Google, pesquisei e vi qual era o agrupamento escolar mais próximo. E fui lá no agrupamento. Quando eu cheguei no agrupamento, eles me explicaram que, na verdade, é pelo código postal da residência. Então, pelo código postal, embora minha casa fosse mais perto desse agrupamento escolar em que eu tinha ido, o Enzo teria que começar o processo dele de matrícula num outro agrupamento escolar que correspondia ao código postal da nossa casa. Então assim fizemos, fomos no outro, eu não vou citar nomes, pessoal, para não expor servidores, para não expor o próprio aluno, o próprio Enzo, meu filho, enfim, para evitar exposições desnecessárias, eu não vou falar o nome dos agrupamentos, nem das escolas e nem das servidoras. Então vamos lá. Fomos no agrupamento que correspondia ao código postal da minha morada. Quando lá chegamos, diferente do primeiro agrupamento onde fomos super bem tratados, a pessoa que nos recebeu não estava com boa vontade para matricular o Enzo na escola. E ela simplesmente me disse assim, realmente é aqui, o seu código postal é esse, o agrupamento escolar é esse, mas nós não temos vaga para o seu filho. Aí eu falei, tá, mas como é que vai fazer? Porque a lei de Portugal diz que nenhuma criança pode ficar fora da escola na idade do meu filho. Ela disse, sim, mas não temos vaga, como é que vamos fazer? Eu falei, não, mas isso não pode ser assim, eu acabei de sair do agrupamento escolar X, e eles me disseram que o meu filho vai ser matriculado em alguma escola que tenha vaga, inclusive lá naquele agrupamento tem, mas que o processo de matrícula tinha que começar aqui por conta do código postal. E ela disse, bom, então se lá tem vaga, eles que comecem o processo de matrícula por lá, porque por aqui eu não vou começar porque não tem vaga. Começamos assim o processo de matrícula do Enzo. E aí eu voltei, saí do agrupamento escolar Y, voltei para o agrupamento escolar X, e disse para a senhora que gentilmente me atendeu que não quiseram iniciar o processo de matrícula do meu filho pelo fato de não ter vaga nas escolas pertencentes àquele agrupamento. E ela me disse, isso é indiferente, ela precisa abrir, a servidora precisa abrir o processo de matrícula naquele agrupamento por conta do seu código postal e encaminhar para nós, porque aqui nós vamos arrumar a vaga para o Enzo estudar. Isso não vai ser um problema. Então volte lá e diga que ela só precisa abrir o processo de matrícula e encaminhar para a gente. E eu voltei no agrupamento Y e falei o que a servidora do agrupamento X me falou. E a servidora do agrupamento Y disse, sinto muito, mas já que não há vagas, eu não tenho como abrir o processo de matrícula. Voltei no agrupamento X, onde a servidora maravilhosa falou para mim, olha, eu só tenho uma coisa para lhe aconselhar. Procure a DIGEST, que é a Direção Geral dos Estabelecimentos de Ensino aqui de Portugal, e relate o que está acontecendo. Faça uma queixa, faça uma reclamação, que eu tenho certeza que eles vão resolver. Me deu o endereço e tudo, e fui para a DIGEST fazer a reclamação. Quando eu cheguei lá, não enfrentei fila, foi super rápido, fui super bem atendida. Cheguei lá nervosa, sabe quando a mãe chega nervosa já com lágrima nos olhos, porque eu achei que meu filho, sei lá, podia acontecer dele não conseguir estudar naquele ano, naqueles meses, e ele estava ansioso para estudar. E a servidora que lá me atendeu foi super atenciosa. Isso é para mostrar para vocês que aquela servidora do agrupamento Y não representa os servidores públicos de Portugal, da educação de Portugal, que são, na sua grande maioria, extremamente acolhedores e educados e até carinhosos, em muitas das vezes. E aí, essa servidora da DIGEST, da Direção Geral dos Estabelecimentos de Ensino, ligou para o agrupamento Y e falou para a servidora que ela abrisse imediatamente o processo de matrícula, que ela não poderia fazer aquilo, que o aluno tinha direito a estudar e ela tinha que abrir imediatamente. Isso era numa sexta-feira à tarde, e aí depois ela desligou o telefone e disse para mim, olha, mãezinha, vá lá na segunda-feira no agrupamento Y, que eles vão abrir o processo de matrícula, a senhora vai conseguir matricular seu filho na escola tranquilamente. E assim nós fizemos, chegamos lá e a servidora preparou o processo de matrícula mesmo contra a vontade e abrimos o processo de matrícula, fomos para o agrupamento X e dentro de poucos dias, acho que 4, 5 dias no máximo, aquela servidora querida que me atendeu a primeira vez me ligou para dizer que tinha conseguido a vaga para o Enzo na escola e nós colocamos lá 3 nomes, eles pedem para a gente colocar até 5, mas no caso, como não tinham muitas vagas, nós colocamos 3 que ela disse que conseguiria colocar ele em uma dessas 3 escolas, e aí nós escolhemos por ordem de classificação lá, que nós achávamos que era melhor, as 3 escolas. E ela me ligou e colocou ele na primeira escola que nós tínhamos pedido. Então o Enzo começou a estudar em fevereiro e deu tudo certo. Então se atentem para isso, se alguém se recusar a abrir o processo de matrícula do seu filho, procurem a DIGEST, eu espero que não seja preciso, porque como eu falei para vocês, eu tenho certeza que é uma minoria que vai atender vocês com uma certa má vontade. A grande maioria dos servidores aqui me atendeu muito, muito, muito bem. Então, documentação completa, foi aberto o processo de matrícula do Enzo e ele foi para a escola. Custos. Então, a escola pública é totalmente gratuita aqui em Portugal. O que os pais pagam é uma parte da alimentação do aluno,
que a maior parte é subsidiada pela Câmara Municipal, e a gente paga uma parte do almoço das crianças, que no caso do Enzo, de acordo com o escalão em que nós fomos colocados, fica cerca de €1 por dia. Então, dependendo do mês, chega a fatura aqui em casa dessa alimentação que ele consumiu na escola. Então, dependendo do mês, da quantidade de finais de semana, ou de feriado, ou de dia que ele tenha faltado, esse número varia. Mas é uma média de €22 por mês que nós pagamos para a alimentação do Enzo, que é em boa parte subsidiada pela Câmara Municipal. Então lá ele recebe o almoço e recebe um lanche da tarde. Nós mandamos sempre snacks, mandamos biscoitinhos, coisas saudáveis, às vezes nem tão saudáveis, enfim, mas nós sempre mandamos snacks, mandamos a água dele, a garrafinha de água, e o almoço e o lanche da tarde é por conta da escola. Em relação a horários, então, a escola do Enzo, que eu acredito que seja o horário da maioria das escolas de Portugal, mas eu só posso afirmar em relação à escola do Enzo, neste momento, funciona de 8h50 da manhã até 17h35, sendo que obrigatório mesmo que ele fique na escola é das 8h50 até as 15h20. Entretanto, eles estendem esse horário para que os pais que trabalhem fora tenham essa flexibilidade para conseguir trabalhar sem problema, para conseguir arrumar empregos, e nesse período de 15h20 até as 17h35, eles colocam as AECs, que eles chamam, que é uma sigla que representa atividades extracurriculares. Então, assim, eles vão fazer aula de teatro, de expressão corporal, de inteligência emocional, de apoio ao dever de casa. Muitas das vezes o Enzo chega em casa, ele já até fez o dever de casa porque ele fez no horário das AECs. Então, eles colocam assim, algumas atividades extracurriculares para enriquecer as atividades que eles fazem nesse momento em que estão esperando os pais chegarem do trabalho para buscá-los na escola. Outro ponto muito importante, pessoal, é a gratuidade dos materiais, né? Os livros e manuais escolares, pelo menos assim, para o nosso escalão, foi totalmente gratuito. Nós não pagamos absolutamente nada. Ele foi matriculado e depois chegou um e-mail para mim com um voucher. Com aquele voucher eu podia me dirigir a qualquer livraria, qualquer papelaria aqui do Porto, em Portugal, para receber os manuais escolares e os livros do Enzo. Então, para a gente foi totalmente gratuito. Em relação a materiais, olha, a escola do Enzo não me pediu absolutamente nada de material. E eu perguntei para a professora, o que ele está precisando de material, o que a gente deve comprar? Tem uma lista, porque a gente está acostumado no Brasil, né? Tem uma lista de material escolar que a gente precisa comprar. E a professora disse, não se preocupe com isso para já. Vocês acabaram de chegar aqui em Portugal. Se preocupem com outras coisas que vocês vão ter que resolver, mas não precisa se preocupar com material escolar. A gente pode partilhar algumas coisas aqui, então não se preocupem com isso. E eu achei assim muito acolhedor, muito generoso da parte dela. Só que nós não queríamos que o Enzo fosse sem nada para a escola, então nós mandamos para ele, mandamos a mochila, compramos canetinha, lápis de cor, lápis, borracha, apontador, aquelas coisas que a gente compra no Brasil, né? Tesoura, aquelas coisas básicas assim. Daí passou um tempo, ela pediu um caderno, especificou qual era o caderno que ele estava precisando, nós compramos e foi só, gente, só, absolutamente. Nós não tivemos aquela lista gigante que a gente tem no Brasil, não tivemos esse custo, graças a Deus, então nós somos muito gratos à Câmara Municipal do Porto, em Portugal, ao governo de Portugal, à educação pública de Portugal, porque o nosso filho tem uma educação pública de qualidade. Nós tivemos a sorte também de ter uma professora extremamente carinhosa, atenciosa. Eu também não vou expor o nome da professora, mas nós conversamos com ela por e-mail, sempre que precisamos, sempre que queremos, nós mandamos e-mail e ela responde no mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte ela responde. Se o Enzo faltar na escola, ela manda e-mail para saber por que o Enzo faltou, se o Enzo está bem, se está acontecendo alguma coisa. E quando o Enzo falta, além dela se preocupar e perguntar por e-mail, nós temos que preencher para a escola e para o agrupamento escolar uma justificação de falta, como eles chamam aqui. A gente tem que preencher dentro de 48 horas para dar uma satisfação para a escola e para o agrupamento escolar por que aquele aluno faltou. E isso não é uma vez ou outra, gente, é toda vez que o Enzo falta, a gente precisa preencher essa justificação de falta. Então, a gente percebe pelo governo português uma preocupação muito grande com a educação das crianças. Isso nos deixa realmente muito seguros. Em relação à adaptação, olha, o Enzo nos surpreendeu em vários sentidos. Primeiro, alimentação, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem aquela alimentação do arrozinho, feijão, carninha, farofa, enfim, aquela coisa assim que a gente já tem, aquela comida reconfortante da nossa casa, que a gente traz do nosso país, e aqui a alimentação já é diferente, né? A comida já é diferente. Gostosa? Sim, mas é diferente. E aí na escola, quando eu vi a ementa da primeira semana, eu falei, gente, não sei se o Enzo vai comer, porque eram assim coisas extremamente saudáveis,
sabe? Como não? É feito por uma nutricionista, obviamente, mas assim, as combinações são muito diferentes para o paladar dele. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, o Enzo não come bacalhau. O Enzo não estava acostumado a comer, assim, tipo, entrada, sopa de brócolis, um exemplo, sopa de alho francês com abóbora. Não estava na rotina dele, no cardápio dele. E eu falei assim, eu acho que o Enzo não vai comer. Como é que vai ser isso? Pois bem, chegava nos primeiros dias, as primeiras semanas, eu perguntava, filho, o que é que você almoçou? E ele explicava, dizia, você comeu? Ele dizia assim, eu não tenho opção de não comer. A professora fica lá, a professora não, auxiliar, né? Fica lá no refeitório e fica acompanhando ele até ele terminar de comer, ele e todas as crianças. Então eles sentam, a sopa está servida, eles tomam a sopa, sempre tem sopa, todo dia tem sopa de entrada. Então eles recebem a sopa, tomam a sopa toda. Quando termina a sopa, como eles dizem aqui, eles colocam a mão no ar, colocam a mão pro ar. E aí vem a refeição principal, que é sempre muito rica de nutrientes. E terminando, eles sempre têm 2, 3 opções de fruta para sobremesa ou gelatina alguns dias da semana. Então é realmente muito saudável. E aí no lanche da tarde tem um pãozinho integral com queijo ou bolacha, bolacha integral, sempre assim coisas muito saudáveis, sabe? E tem a caixinha de leite, por exemplo, bolacha com a caixinha de leite, que eles tomam a caixinha de leite aqui individual, sempre tem à vontade na sala a caixinha de leite para eles tomarem a hora que quiserem, mas geralmente é assim, é um sanduíche ou de pão com queijo, ou de pão com queijo e fiambre ou presunto, mas assim, sempre com pão integral, com opções saudáveis, sabe? E ele se adaptou muito fácil. Até porque a gente pergunta assim, filha, aí, você comeu? Ele disse, eu não tenho essa opção de não comer, então... Ele se adaptou, pessoal. Então a gente fica nessa preocupação, fiquem tranquilos. As crianças se adaptam principalmente por verem as outras crianças comendo ao lado e aí eles não querem pagar mico de ficar demorando na mesa, enrolando ali e não comer. Então a adaptação dele em relação à alimentação foi tranquila. Em relação ao convívio, mais ainda, né? O Enzo é uma criança que ele se adapta fácil às situações, ele é muito resiliente e principalmente ele faz amizades muito rápido. No primeiro dia ele fica ali tímidozinho, assim, caladinho, mas logo ele se solta e faz amizades. Então assim, nós estamos muito tranquilos. Ano que vem ele vai para o 5º ano, vai mudar de escola, porque a escola que ele está é uma escola básica de primeiro ciclo, ele vai para a escola básica de segundo ciclo. Então não sei ainda qual escola que ele vai, mas eu tenho certeza que ele vai para uma escola pública onde ele vai ter um ensino de qualidade e nós vamos ficar tranquilos também, se Deus quiser. E nós agradecemos a Deus pelos anjos que ele coloca no nosso caminho. E aqui em Portugal ele colocou vários também, não foi diferente de como era no Brasil. E graças a Deus nosso filho está feliz e nós também estamos felizes. Então eu espero que esse vídeo seja muito útil para você que está vindo para Portugal e que vai matricular seu filho na escola pública, que tenha ajudado. Já deixa o seu like aqui se você gostou. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai se esforçar para responder, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente tem produzido aqui e que vocês têm agradecido. A gente tem ficado muito feliz com o resultado do carinho de vocês e isso nos motiva mais para melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada por me acompanhar aqui. Até o próximo vídeo e simbora viajar!